Eu acho que começar a falar um pouquinho sobre a inflação global, a gente vê aí que o componente de energia da inflação global, né, ele veio, na verdade, crescendo um pouco antes, um pouco pelo descasamento da demanda de bens e serviços, vou falar um pouquinho sobre isso depois, e aí depois, recentemente, ele engrenou uma piora com a crise na Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, e a gente vê que a parte de energia está melhor, a gente sobra com uma parte de alimentos, que chegou a estar pior, melhorou e parou num nível de inflação global de alimentos, e muito segmentado, mesmo dentro da Europa, você tem países com inflação de alimentos de 2 dígitos, outros com inflação de alimentos, notadamente a Inglaterra tem uma inflação de alimentos bem maior, mas a gente vê que está bem segmentado. Quando a gente olha a parte de emergente, olha entre emergentes e avançados, a gente vê que emergentes, a parte de energia sofreu menos, teve um tema mais ligado ao petróleo. No caso do Brasil em específico, antes teve um pouco de eletricidade, mas a gente vê que basicamente a inflação de energia não existe mais a inflação de energia. A gente tem um problema de alimentos e um problema de inflação cheia. A gente falou muito da inflação de núcleos. Eu acho que tem uma interpretação, né, que a gente vê muito mais recente na mídia sobre o tema da inflação global, de que, na verdade, como a gente já vem há algum tempo com juros altos, e a gente tem uma inflação desacelerando, mas alguns elementos, principalmente a parte de mão de obra e a parte de consumo de serviços ainda tão alto, então existe uma reinterpretação de que pode ser mais um choque de oferta. Eu tenho uma dúvida sobre esse tema, sobre essa argumentação, porque usam muito os Estados Unidos como exemplo. Não, olha só, os Estados Unidos está com uma inflação que parece nos dizer que tem um componente de oferta, porque depois de tudo isso a gente vê mão de obra resiliente, serviços resilientes, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos vai gastar 2 trilhões esse ano. No segundo trimestre, sozinho, dá 700 bi. A gente está falando de entre 8,5% e 9% do PIB de gasto fiscal. E vários programas que a gente chama de open-ended, que é programa que não tem limite de gasto, como esse da eólica, como o Cash for Innovation. Então, assim, eu acho que é importante, né, colocar isso em perspectiva, porque eu acho que alguns países têm realidades diferentes. Quando a gente olha a parte de inflação cheia, as inflações todas, né, caindo bastante, a gente falou muito sobre isso já. Quando a gente olha os núcleos, nem tanto. A América Latina foi uma queda mais recente. Recentemente, a gente teve México e Chile com números de inflação bem melhores. No caso do Brasil, a gente vê que ele caiu ali, ele tem uma queda ali também. Não, o Brasil não está aqui, perdão. Mas o Brasil caiu. Esse último número do Brasil, a parte de núcleo de serviço até não foi ruim, mas tiveram alguns outros índices ruins. Dessa última surpresa, em termos de surpresa, eu diria que a parte de carros, né, que pegou em transporte, e mais a parte de alimentação explica quase toda a diferença, mas a gente está olhando muito. Mas, de uma forma geral, a inflação cheia caindo, os núcleos de inflação caindo também, mas de uma forma mais lenta. Quando a gente olha países avançados, de novo, a Inglaterra salta os olhos, a gente tem falado sobre isso. Eu até estava na Inglaterra no dia que saiu aquele número de inflação super alto, com uma inflação de alimentos de 19%, né, que foi chocante. Era um evento que a gente estava fazendo em Londres. Eu estava com o Andrew nesse dia, que é o presidente do Banco Central da Inglaterra. Então a gente vê os diversos desafios. E quando a gente olha a parte de países emergentes de núcleo de inflação, aí você já tem uma queda mais acentuada. A Colômbia vamos dizer assim, com um pouco de atraso na queda da inflação. Lembrando que lá eles tiveram muito subsídio para alimento, estão desfazendo alguns subsídios, então isso impacta também. Mas, de uma forma geral, a figura de inflação está um pouco melhor na América Latina. Lembrando que a América Latina, grande parte dos países subiu os juros antes, então tem uma interpretação também que já tem mais efeito, né? E o Chile, recentemente, que cortou mais os juros, tem um crescimento, tem uma taxa neutra de inflação bem mais baixa que a gente, né, 1%, e, né, tem um cenário macro bem diferente do Brasil também, está com a economia desacelerando muito forte, consumo caindo 7%, o crédito com crescimento negativo. Quando a gente olha em termos de expectativa de inflação e metas, né, a gente estava com todas as figurinhas ali, o triângulo, o losango e o triângulo dentro das barrinhas, mas a gente teve o último aumento na gasolina, subiu um pouquinho ali no ano de 2023. Eu, inclusive, fui favorável a isso. Eu acho que é importante não deixar o preço distorcer a ponto de gerar má alocação de recursos, né, em termos de Petrobras. Mas o fato é que a gente continua, a gente tem basicamente 23, 24, 25 mais ou menos dentro, né,
vamos dizer assim, das bandas. A gente tem países que o 2023 está muito fora, mas o mercado espera uma convergência muito grande para 24 e 25. Eu acho que muito disso está sendo, vamos dizer assim, corroborado pelos dados recentes. E em termos de metas, a gente vê que grande parte dos países tem metas entre 2 e 3. A gente tem algumas exceções, como a África do Sul, Índia, tem alguns que não estão aqui no gráfico, como Egito, Rússia, mas em grande parte dos países que seguem o sistema de meta há algum tempo com credibilidade, a meta de inflação está entre 2 e 3. E grande parte dos países tem 23 bem desancorado, 24 em alguns lugares mais ancorado, em outros menos, e 25 eu entendo que grande parte dos países, pelo menos em termos de expectativa, tem uma certa ancoragem.